Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão, e nessa aula de hoje aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos falar aqui sobre os esteroides anabolizantes. Na aula passada nós falamos de drogas lícitas e drogas ilícitas, e hoje nós iremos falar aqui de esteroides anabolizantes. Tá aqui, nós iremos falar sobre as drogas, conceito, né? A prescrição, como são utilizadas, a ação dos anabolizantes, suplementos alimentares, diferença entre os suplementos e anabolizantes, são coisas distintas, tá? Às vezes as pessoas confundem. Efeitos colaterais nos homens, efeitos colaterais nas mulheres, efeitos psicológicos, principais anabolizantes e vamos finalizar com uma questão. Então, drogas. Já mostrei esse slide aqui para vocês, vamos relembrar. São substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano, dependendo da natureza e composição das mesmas. Elas podem agir em determinados locais ou no organismo como um todo. Toda droga tem seus efeitos, porém eles não se manifestam da mesma maneira em todos os organismos, especialmente porque cada droga tem sua contraindicação. Então, os anabolizantes são drogas, tá certo? Por quê? Porque elas alteram o funcionamento do organismo humano. Está aqui uma prateleira de uma farmácia. Vou relembrar vocês. Quando o indivíduo toma um remédio para a sua pressão, ele sofre de pressão arterial, de hipertensão, por exemplo, ele toma um remédio para controlar essa sua pressão, ele está tomando o quê? Uma droga que vai controlar a sua pressão arterial. Quando o indivíduo está com colesterol altíssimo, ele toma um medicamento para tentar controlar esse colesterol. É passado também a prática de exercícios físicos, assim como para a pressão arterial. Então, se o indivíduo ele quer evitar o uso desse tipo de drogas, de medicamentos que são drogas, através de exercícios físicos ele pode evitar, mesmo ele tendo ali uma carga genética. A prática de exercícios físicos controla todos esses males. A pressão arterial, o colesterol, tá certo? Então, saibam que qualquer remédio, tudo que vende em farmácia de medicamento é o quê? São drogas, porque elas alteram o funcionamento do nosso organismo. Então, eu vou falar de anabolizantes aqui, e anabolizantes são drogas. Anabolizantes, eles são remédios, tá certo? Só que geralmente eles são utilizados de forma errada. Conceito. São hormônios sintéticos que são produzidos em laboratórios, por isso sintéticos, que estimulam o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo, a partir do crescimento da célula e sua posterior divisão. Os anabolizantes são usados no tratamento de algumas doenças, mas são usados também em grande quantidade por pessoas que desejam aumentar o volume dos músculos e a força muscular. Como eu falei no slide anterior, é uma droga, o anabolizante é uma droga, está aqui, ó, são hormônios sintéticos que são produzidos em laboratórios e são vendidos em farmácias. Com o objetivo de quê? De desenvolver massa muscular, mas não para pessoas que são normais, que estão saudáveis, tá certo? Isso é para uma pessoa que ela tem um distúrbio hormonal, que ela não cresce, por exemplo, uma pessoa que ela está acamada, um aidético, que começa a perder massa muscular. A pessoa, quando ela está hospitalizada numa UTI, por não estar se movimentando, nós já estudamos, quando falamos de sistema muscular, que o indivíduo, quando ele deixa de se movimentar, ele começa a perder massa muscular. É um tecido que necessita de estímulo. Ora, se o indivíduo está lá acamado, ele está se movimentando? Não. Então, naturalmente, ele começa a perder massa muscular. Então, esses indivíduos eles recebem doses hormonais. Eles recebem esses tipos de anabolizantes para tentar manter a sua massa muscular. Só que nessa aula de hoje aqui, eu vou alertar aqueles indivíduos, vou mostrar para vocês aqueles indivíduos que são saudáveis, né? Que treinam, que fazem musculação e que fazem uso dessas substâncias com o objetivo apenas de quê? De ganhar massa muscular, de ficar fortão. Tá certo? O que não é legal, o que não é necessário. Está aqui a prescrição.
Os prestadores de cuidados de saúde podem prescrever esteroide para tratar problemas hormonais, como a puberdade atrasada. Esteroides também podem tratar doenças que causam perda muscular, como câncer e AIDS, que eu falei para vocês ainda há pouco. O indivíduo está lá acamado, está com um problema de câncer, é um aidético. Ele toma esses medicamentos. O médico ele prescreve, através de uma receita, é prescrito a esse indivíduo o uso desse tipo de hormônio, de medicamento. Está aqui uma médica prescrevendo e está aqui, ó. Coloquei essa criança aqui, que é quem? Lionel Messi, se vocês não estão reconhecendo. Lionel Messi, um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Lionel Messi, ele fez o uso de hormônios. Mas através de quê? Através de prescrição médica. Porque ele não desenvolvia para auxiliar ele no crescimento. Ele fez uso de substâncias sintéticas durante 4 anos. Ele mesmo se aplicava. Segundo ele, foram uma média de 2.000 aplicações que ele teve no decorrer desses 4 anos. Com o objetivo de quê? De fazer com que ele crescesse. Mas aqui porque ele tinha um distúrbio hormonal. Ele era pequenininho. Tanto que até hoje ele é pequenininho. Imagina se ele não fizesse uso desse tipo de substância, né? Então a puberdade dele era atrasada. Ele não desenvolvia. Então ele teve que fazer. Para ele foi prescrito. Por isso que a droga existe. Tá certo? Porque vocês podem se perguntar, professor, já que vai fazer tanto mal para o indivíduo, que ele usa para fazer, só para crescer a massa muscular, e vai trazer uma série de consequências para ele, por que essa droga existe? Ela existe, mas não é com o objetivo estético, de fazer com que o cara fique grande, musculosão, essas coisas não. É como um tratamento de doença. Como vários medicamentos aí que existem, que não só de anabolizantes, mas existem outros medicamentos que são utilizados de forma errada, com outros objetivos às vezes, que não é o do medicamento, tá certo? Porque todo medicamento, ele tem uma prescrição, ele tem os seus efeitos colaterais. Então, às vezes o indivíduo faz uso de um medicamento, mas a intenção dele é outra, né? Nem aquele que o medicamento faz, de verdade. Como são utilizados? Eles podem ser utilizados na forma de comprimidos, tá aqui, ó, que são cápsulas, ou como injeção intramuscular, tá aqui o indivíduo. O indivíduo vai lá, existem várias formas de fazer a aplicação, várias pirâmides, vários métodos na qual o indivíduo ele vai utilizar essas drogas para objetivar o ganho de massa muscular, tá certo? A ação dos anabolizantes, a sigla é EAA, esteroides anabólicos andrógenos. Essa é a sigla dos esteroides anabolizantes. O que é essa ação anabólica? O que esse anabolizante vem de que essa ação anabólica? Ela promove o aumento da massa muscular e da força muscular. Tá certo? Então, anabólico. Vamos pensar aqui. Anabólico é ganhar força, ganhar massa muscular. Isso é anabólico. Só que os esteroides anabolizantes, além do efeito anabólico, ele também tem um efeito o quê? Andrógeno. Que é o quê? Ocasiona o desenvolvimento de características virilizantes. O que é isso? Está aqui, ó, coloquei aqui uma imagem. A mulher tanto quanto o homem, eles ficam com a voz mais grossa. Há o crescimento de pelos. O aumento do crescimento de pelos. Engrossamento da voz. Tudo isso vai ocasionando. Os homens, eles acabam que por ter um aumento no seu saco escrotal. As mulheres também sofrem algum tipo de crescimento de barba aqui nas mulheres. Está aqui, ó, uma mulher barbuda, no caso é essa aqui mesmo. Ó. Eu coloquei para que vocês comparassem. Aqui ela fazendo uso de anabolizantes, ela olha como a massa muscular dela tem uma boa composição de massa muscular. E está aqui, ela acho que já deve ter suspendido o efeito de anabolizantes. E depois que vem toda uma série de problemas, aqui ela está com a aparência até de doente. Com certeza, se ela fez o abuso de diversas doenças, ela pode ter ocasionado até um câncer para a sua saúde, alguma coisa nesse sentido. E está aqui, ó, ela bem cabisbaixa, até barbada essa mulher tá, porque é um dos efeitos virilizantes dos anabolizantes, tá certo? Aí o uso traz uma série de consequências para esse indivíduo. O que eu vou falar para vocês, e vou falar em toda a minha aula, é que a prática de exercícios físicos, a musculação, por exemplo, eu nunca vou falar aqui, eu nunca vou colocar acima de tudo estética. Eu nunca vou pensar apenas no que está pelo lado de fora. Eu sempre vou pregar aqui para vocês.
A prática de atividade física, eu sempre vou pregar aqui em busca de quê? De saúde. Nós já demos aula aqui de padrões de beleza, na qual eu sou totalmente contra. Então a gente tem que procurar o quê? Saúde, nada de estética. Às vezes o indivíduo, ele está lá com o corpo esteticamente bonito, mas ele está todo, vou usar essa palavra mesmo, estragado por dentro. Porque essas drogas, esses hormônios, eles trazem uma série de complicações para esse indivíduo. Tá aqui o cara aqui todo grandão, tá com uma certa aqui até não tem nenhum padrão certo, tá todo gigantesco aqui. Suplementos alimentares. A composição dos suplementos alimentares é realizada a partir de ingredientes naturais. Elementos como proteínas, minerais, vitaminas, carboidratos, entre outros. São comuns na formulação dos suplementos. Tá aqui, eu coloquei para vocês aqui os que são mais utilizados, o que todo mundo conhece. Tá aqui uma proteína, tá aqui uma creatina, tá aqui um BCA. São substâncias que são o quê? São suplementos. Não são esteroides anabolizantes, não são hormônios sintetizados. São suplementos. Eu estou falando isso aqui porque geralmente quando o indivíduo começa a treinar, que ele quer suplementar alguma coisa, que ele começa, a mãe dele é a primeira a dizer: o que é essa bomba aí que tu está tomando? Isso aqui não é anabolizante, tá certo? Isso aqui são suplementos, são vendidos. Mas mesmo eles não sendo drogas, tá certo? Eles devem ser receitados por um nutricionista, por um nutrólogo. Porque na maioria das vezes o indivíduo que treina certinho e se alimenta de forma adequada, ele não precisa fazer uso desse tipo de substância. Porque como a própria palavra fala, suplementar, é para suprir o que tu não oferece. Se eu ofereço numa alimentação adequada, eu posso eliminar o uso disso aqui. Tá certo? Então não é porque, vou entrar numa academia, eu vou comprar logo meu suplemento, isso, aquilo, outro. Não há necessidade. Se o indivíduo ele tem uma alimentação adequada, ele não precisa fazer uso desse tipo de substância. Tá certo? E se ele for fazer, aqui é porque não é uma droga, tu encontra em qualquer loja, tu tá lá na academia, tem uma lojinha do lado que vende, é acessível para todo mundo, tem que ser receitado por um nutricionista ou nutrólogo. Você não pode fazer isso ao seu prazer. Eu vou comprar porque a mulher da loja, que não tem informação nenhuma, que a vendedora disse que é bom. Me disse que é bom, que eu vou ganhar massa muscular, que eu vou fazer isso, aquilo, outro. Tá certo? Ela quer vender. Então você tem que saber se aquilo realmente vai funcionar com você. Então por isso eu sempre vou indicar o quê? Sempre, na verdade, você tem que procurar um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, que aí ele se vai dizer, não, você realmente tem necessidade de fazer o uso de uma creatina, de um BCA, mesmo ele sendo ali o quê? Acessível. Então, suplemento alimentar é diferente de anabolizantes. Coloquei um quadro aqui para ficar mais simples, mais fácil para o entendimento de vocês. Está aqui, suplementos, anabolizantes. Quanto à produção, os suplementos é da indústria de alimentos, são alimentos retirados das proteínas, por exemplo. E dos anabolizantes, indústria farmacêutica. A sua composição, alimentos e extratos de alimentos. Dos anabolizantes, são sintéticos, produzidos em laboratório. Comercialização, coloquei aqui em vermelho, ó, não necessita de receita médica. Os anabolizantes necessitam de receita médica. Porém, por não necessitar de receita médica, não significa que é adequado para você. Aquilo que eu falei ainda há pouco, você tem que ter a indicação de um nutricionista, de um nutrólogo. Você não pode comprar a seu bel prazer, tá certo? Por isso que está aqui em vermelho. Coloquei aqui por questão de acessibilidade, por ser mais fácil. Não necessitar de uma receita para você comprar. Isso é questão de acessibilidade, mas você precisa de uma indicação de um nutricionista ou de um nutrólogo, de alguém para te receitar esse tipo de substância. Indicação: pessoas saudáveis, manutenção ou melhora do desempenho. Aquele indivíduo que treina, que é um atleta, que quer um melhor rendimento, ele vai procurar um nutricionista, ele vai procurar um profissional de educação física, ele vai ter uma equipe multidisciplinar que vai estar ali cuidando da sua alimentação, dos seus treinos, dos seus descansos, para assim ele ter o rendimento. Como eu falei, às vezes a gente não pode se comparar com um atleta de alto rendimento,
São situações totalmente diferentes. Pessoas com algum problema de saúde, anabolizante, aquelas pessoas que eu já falei para vocês, que sofrem de câncer, que é um aidético, que está lá acamado, que ele começa a perder massa muscular naturalmente. Orientações, complementam a dieta, que eu falei para vocês, complementam. Não é para ser uma dieta, tem indivíduos que vivem de shake às vezes. Ah, isso aqui é meu shake, isso aqui é meu almoço, isso está totalmente errado. E precisa de orientação nutricional médica, está aqui o que eu venho falando para vocês desde o início. Tem aí os anabolizantes têm contraindicações e devem ser prescritos por médicos. Está aqui a diferença entre suplementos e anabolizantes. Os efeitos colaterais nos homens. Está aqui, ó, coloquei um homem aqui, coloquei musculosão, né? Para que vocês consigam entender. Está aqui, ginecomastia, é o quê? É inchaço nos mamilos do peito. Acne, causa acne. Dano no fígado, insuficiência renal, tá certo? Dano no fígado, insuficiência renal, o fígado não consegue sintetizar, causa problema renal também, perda de cabelo, atrofia testicular, efeitos colaterais nas mulheres, tá aqui, ó, engrossamento da voz, a gente percebe porque a voz da mulher geralmente é mais aguda, mas também causa um certo engrossamento na voz do homem, né? Surgimento de pelos, mostrei para vocês no slide anterior, a mulher lá é barbada, por quê? Por ter feito uso de anabolizantes. Diminuição dos seios, interrupção do ciclo menstrual, mexe com todo o ciclo da mulher. Os hormônios, eles começam a trabalhar de forma errada. Já falei para vocês que os hormônios, eles são como uma mesa daquela de som, eles precisam estar modulados. Então, de repente, se eu jogo no meu organismo sinteticamente um nível alto de hormônio, o que acontece? Meu corpo passa a não entender o que está acontecendo. Então, pode ter interrupção do ciclo menstrual, aumento do clítoris, está aqui, falei para vocês também na aula anterior, no slide anterior, tudo isso vai acontecendo. São um dos efeitos, tá, galera? Não coloquei todos aqui, não daria para colocar todos. São um dos efeitos, esses aqui são os efeitos aqui que a gente consegue visualmente. Internamente, a lista é gigantesca. Aqui é o que a gente consegue enxergar. Os efeitos psicológicos: irritabilidade, agressividade, euforia, alteração no humor, distração, esquecimento, confusão. Tudo isso aqui os hormônios causam. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. É como a mesa de som. Se eu desmodulo isso, eu vou começar a perder meu equilíbrio, vou começar a ter os efeitos colaterais, os efeitos psicológicos aí errados, não bacanas. Principais anabolizantes: Durateston, tem na sua composição substâncias ativas que se transformam em testosterona no organismo, indicadas para a reposição de testosterona em homens para o tratamento de vários problemas de saúde relacionados à falta deste hormônio. Então percebam, aqui é um hormônio que é receitado para aquele indivíduo que tem o quê? Uma insuficiência de testosterona no seu organismo. Tá certo? Então está aqui a Durateston, uma das que é mais usadas. Decadurabolin, tem na sua composição decanoato de nandrolona, indicado para reconstruir tecidos fracos, para aumentar a massa corporal magra ou para aumentar a massa óssea. No caso de doenças como osteoporose. Então percebam, uma das indicações da decadurabolin é para osteoporose. Não é para o indivíduo lá que está saudável buscando ganho de massa muscular. Androxon, este medicamento tem na sua composição 1-decilato de testosterona, que é indicado para o tratamento do hipogonadismo. Está aqui, ó, mais um medicamento que foi realizado para um tratamento de uma doença que o indivíduo usa para ganho de massa muscular. Questão: algumas pessoas fazem uso dos esteroides anabolizantes para aumentar o tamanho dos músculos e a força. São os efeitos que causam, né? Causam isso. Vocês viram no segundo slide. Entretanto, ficam vulneráveis a efeitos adversos, tanto os físicos quanto psicológicos. Listei vários para vocês no decorrer da aula. Muitos dos quais irreversíveis. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta os efeitos psicológicos causados pelo uso excessivo, doses elevadas ou tempo prolongado de esteroides anabolizantes androgênicos. A anorexia, bulimia e amnésia. Anorexia e bulimia são distúrbios alimentares, galera. Não tem nada a ver.
Insônia, euforia e transtorno bipolar? Sim, aqui são 3 problemas psicológicos. Engrossamento da voz? Não. Ginecomastia? É um efeito lá que a gente olha, o mamilo do indivíduo cresce. Aumento da pressão arterial? Acontece, mas também é biológico. Então, efeitos colaterais, insônia, euforia e transtorno bipolar. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido aí um pouquinho sobre os esteroides anabolizantes. Vamos para cima, hein?